Oi, meus amores! Hoje eu trago para vocês mais um episódio de Dangerous Convenience Store. Antes de começarmos, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E claro, não esqueça de deixar aquele like que me ajuda demais. Ah, e uma novidade, agora temos a função Seja Membro. Se você quiser e puder apoiar o canal de uma forma especial, é só clicar no botão aqui embaixo. Mas se não puder, não se preocupe. Sua companhia e seu like já fazem toda a diferença. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Jeon-woo persiste no momento íntimo, apesar da dor lancinante em sua ferida, sem revelar a Eui-jun o que está sentindo. A dor intensa não o impede de continuar, mas logo ele atinge seu limite e desmaia, seu corpo pesado caindo sobre Eui-jun. Eui-jun, alarmado, chama por Jeon-woo, mas ele permanece imóvel e sem resposta. Com crescente preocupação, Eui-jun vira o rosto de Jeon-woo para o lado e nota que ele geme de dor, segurando firmemente a ferida na barriga. A visão desencadeia em Eui-jun um desespero profundo, sua preocupação se transformando em pânico. Jeon-woo desperta lentamente com o pano molhado ainda na cabeça e uma sensação de desconforto que não passa despercebida. Ao virar-se para o lado, ele nota Eui-jun dormindo, escorado na cama com os olhos vermelhos e inchados, como se tivesse chorado a noite toda. A visão comove Jeon-woo, que sente um peso na consciência por ter preocupado Eui-jun dessa forma. Ele percebe que Eui-jun esteve ao seu lado a noite toda, cuidando dele com uma dedicação que o toca profundamente. Com um carinho que parece emanar de dentro dele, Jeon-woo ajuda Eui-jun a deitar-se na cama, ajeitando-o com suavidade. Após alguns minutos, ele chama por Eui-jun, despertando-o lentamente. Eui-jun abre os olhos, ainda sonolento, e logo seu olhar se fixa em Jeon-woo, com uma expressão de preocupação que não consegue disfarçar. Ele acaricia Jeon-woo com ternura, como se certificando de que ele está bem. A preocupação de Eui-jun é palpável quando ele questiona sobre o machucado na barriga de Jeon-woo, querendo saber se ele está tudo bem e se deveria ter ido ao hospital. Jeon-woo tenta tranquilizá-lo, assegurando que não é nada grave. No entanto, Eui-jun continua a demonstrar sua preocupação, abraçando Jeon-woo e pedindo que ele seja mais aberto sobre seu estado, com uma voz que treme de emoção. Jeon-woo se desculpa, sentindo-se arrependido por não ter contado a verdade a Eui-jun e por tê-lo deixado preocupado. Eui-jun, por sua vez, continua a questionar sobre o que aconteceu, mas Jeon-woo permanece em silêncio, mantendo o mistério sobre seu trabalho. A resposta evasiva de Jeon-woo não satisfaz Eui-jun, que suspira fundo e o abraça ainda mais forte, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Nesse momento, a dor e a preocupação de Eui-jun são quase palpáveis. Ele desabafa, revelando que pensou que tudo ficaria bem, independentemente do trabalho que Jeon-woo faz ou do tipo de pessoa que ele é. No entanto, a ausência de contato de Jeon-woo o fez questionar tudo. Jeon-woo, sentindo o peso das palavras de Eui-jun, tenta acalmá-lo e se desculpa novamente, prometendo que isso não acontecerá mais. Eui-jun aperta Jeon-woo em um abraço apertado, enquanto sua mente é consumida por pensamentos de preocupação e desconfiança. A sensação de estar sendo deixado no escuro novamente o perturba profundamente. Ele sente uma mistura de chateação e decepção ao perceber que Jeon-woo continua a ser vago em suas explicações, e isso o magoa. A dor e a frustração são evidentes quando Eui-jun se vira de costas para Jeon-woo, deixando que lágrimas rolem pelo seu rosto. Ele não consegue entender por que se sente tão profundamente afetado por Jeon-woo, e por que é tão difícil para ele simplesmente gostar dele sem se sentir tão vulnerável. Seus pensamentos são interrompidos pelo som de uma tosse seca de Jeon-woo, o que o faz se levantar rapidamente preocupado. Ele pergunta se Jeon-woo está bem, e Jeon-woo responde com uma voz fraca que sua garganta está apenas seca. Eui-jun se levanta apressado e se oferece para buscar água, perguntando se pode abrir a geladeira. Ao abrir a porta, ele fica surpreso ao ver uma grande quantidade de bebida, o que o deixa confuso e preocupado. A quantidade de bebidas é impressionante, e Eui-jun não entende por que Jeon-woo comprou tantas. A preocupação de Eui-jun aumenta quando ele nota que Jeon-woo comprou muitas bebidas alcoólicas, algo que ele havia dito não ser bom. Ele fica ainda mais preocupado ao pensar que Jeon-woo possa ter comprado essas bebidas enquanto estava doente.
Enquanto Eui-jun busca água, Jeong-woo confessa que não bebe muito e que comprou as bebidas apenas como um pretexto para vê-lo. Essa revelação surpreende Eui-jun e o deixa sem palavras. Eui-jun sente uma mistura de surpresa e frustração. Ele respira fundo e comenta, corado, que é frustrante não conseguir odiar Jeong-woo, mas também não conseguir simplesmente aceitar seus sentimentos. A confissão de Jeong-woo o deixa confuso e sem saber como reagir. Jeong-woo puxa Eui-jun pelo braço e o segura em seu colo, tentando tranquilizá-lo. Ele promete que logo terminará seu trabalho e que não precisará mais se preocupar. Em seguida, Jeong-woo faz uma pergunta que deixa Eui-jun sem fôlego. Se ele se declarar, Eui-jun vai aceitar? A pergunta paira no ar, carregada de emoção e expectativa. Eui-jun olha para Jeong-woo, que acaba de fazer uma declaração carregada de emoção, e seu coração é tomado por uma mistura de sentimentos. Ele sente um turbilhão de emoções ao considerar as palavras de Jeong-woo e as implicações que elas trazem. A preocupação e o medo de que suas vidas sejam muito diferentes o perturbam, e ele se sente nervoso ao pensar que situações difíceis podem acontecer frequentemente. Além disso, a falta de informação sobre o trabalho de Jeong-woo o frustra profundamente. A expressão de Eui-jun revela sua luta interna enquanto ele processa seus sentimentos. Ele aperta Jeong-woo em um abraço mais forte, como se buscando conforto e segurança. Nesse momento, Eui-jun expressa sua frustração e preocupação, revelando que não gosta que Jeong-woo trabalhe com coisas perigosas. Jeong-woo responde de forma tranquilizadora, afirmando que está tentando parar com isso, e Eui-jun sente um vislumbre de esperança. No entanto, a desconfiança ainda paira no ar, e Eui-jun questiona se Jeong-woo está sendo sincero em suas palavras. Jeong-woo reafirma sua promessa de não mentir para ele, e Eui-jun sente um peso sair de seus ombros. Ele repousa sua cabeça no peito de Jeong-woo, decidindo deixar de lado as preocupações e pensar em um futuro positivo. Com uma determinação que surge de dentro dele, Eui-jun decide tomar a iniciativa e se declarar para Jeong-woo. A decisão é acompanhada por uma sensação de coragem e vulnerabilidade. Jeong-woo, percebendo a determinação e a emoção de Eui-jun, o beija novamente, e o clima entre os dois se torna intenso mais uma vez. Algumas horas depois, Eui-jun resolveu tomar um banho e escolheu uma das roupas de Jeong-woo para vestir. Ao vestir a blusa, notou que ela estava muito larga, o que o fez pensar em como as roupas de Jeong-woo ficavam certinhas nele. Essa observação o fez sentir uma conexão com Jeong-woo, imaginando como ele se sentiria ao usar aquelas mesmas roupas. Ao voltar para o quarto, Eui-jun percebeu que Jeong-woo havia pegado no sono, o que o fez sentir uma mistura de ternura e preocupação. Sentou-se no chão ao lado da cama e começou a observá-lo, notando os machucados em seu corpo. Pensou que Jeong-woo devia estar muito cansado para ter adormecido tão rapidamente. Enquanto admirava os detalhes do rosto de Jeong-woo, Eui-jun percebeu que ele era realmente bonito, com um nariz bem feito e uma expressão serena. Sem conseguir resistir, Eui-jun deslizou o dedo no nariz de Jeong-woo, o que o fez sorrir ao achar que ele era extremamente fofo. Com um olhar apaixonado, continuou a observá-lo, pensando que talvez o rosto dele fosse diferente do que costumava gostar, mas agora achava atraente. Notou também que Jeong-woo era carinhoso, alto e tinha um bom corpo, o que o fez sentir ainda mais atraído por ele. Eui-jun estava tão distraído na sua observação que não percebeu ter acordado Jeong-woo, que franziu a sobrancelha e pareceu confuso com a presença de Eui-jun tão perto. Surpreso, Eui-jun deu um pulo e Jeong-woo ordenou que ele se deitasse na cama com ele. Meio desajeitado, Eui-jun se ajeitou na cama e nos braços de Jeong-woo, sentindo-se um pouco envergonhado, mas também seguro. Preocupado com o estado de Jeong-woo, Eui-jun pediu que ele fosse ao hospital para ter certeza de que estava bem. Jeong-woo confirmou que iria, o que tranquilizou Eui-jun. Nesse momento, Eui-jun sentiu uma sensação de alívio e gratidão por Jeong-woo estar disposto a cuidar de si mesmo. Eui-jun perguntou se Jeong-woo estava com sono, insinuando que ele devia estar muito cansado. Jeong-woo, confuso, questionou o motivo da pergunta, o que fez Eui-jun sorrir ainda mais. Com um grande sorriso, Eui-jun pensou que queria conversar um pouco mais com Jeong-woo, achando que seria um desperdício dormir naquele momento. Jeong-woo, com os olhos fechados, tentou fugir da conversa, respondendo que não havia pressa, que tinham muito tempo para isso. Eui-jun corou ao perceber que Jeong-woo tinha razão, e sem graça, concordou com ele. Enquanto Jeong-woo continuava de olhos fechados, Eui-jun decidiu observá-lo.
e seu corpo sentiu um turbilhão de emoções. Aquele momento era completamente diferente de quando ficavam juntos sem compromisso, e Eui-jung não conseguia deixar de pensar em como estava feliz ao lado de Jeong-woo. O sentimento foi tão bom que ele acabou se sentindo ainda mais conectado a Jeong-woo. Eui-jung passou um bom tempo olhando para o rosto de Jeong-woo dormindo, e eventualmente ele também adormeceu. A noite passou, e Eui-jung despertou com o sol batendo na janela e os passarinhos cantando. Assim que ele despertou, percebeu um bilhete de Jeong-woo pedindo que ele ligasse assim que acordasse. Eui-jung soltou um leve sorriso ao perceber a mensagem de Jeong-woo, sentindo uma sensação de prazer e conexão. Ele se sentiu motivado a ligar para Jeong-woo imediatamente. Eui-jung se preparou para ir à faculdade, e antes de sair decidiu ligar para Jeong-woo. Sua voz soou ansiosa ao perguntar se Jeong-woo havia saído cedo de manhã. Jeong-woo respondeu que sim, explicando que precisava ir ao médico e tinha trabalho a fazer, o que fez Eui-jung se sentir aliviado. Ele expressou seu alívio e enfatizou a importância de Jeong-woo não faltar à consulta médica. Jeong-woo confirmou que estaria ocupado até a semana seguinte e não voltaria para casa, o que fez Eui-jung se sentir um pouco mais tranquilo. No entanto, Eui-jung não pôde evitar sentir uma ponta de dúvida ao perguntar se poderia ligar para Jeong-woo novamente. Jeong-woo ficou em silêncio por alguns segundos, o que fez Eui-jung se sentir um pouco ansioso, mas logo respondeu que seria bom se ele ligasse. A resposta de Jeong-woo pegou Eui-jung de surpresa, e ele se sentiu extremamente feliz com o interesse demonstrado por Jeong-woo. Eui-jung começou a contar a Jeong-woo sobre seus planos para o dia, compartilhando todos os detalhes, desde ir à biblioteca com Yeon e Kim após a aula, até voltar para casa para dormir, acordar cedo para fazer uma caminhada, e em seguida ir direto para o trabalho. Jeong-woo ouviu atentamente, o que fez Eui-jung se sentir ouvido e compreendido. Antes de desligar, Jeong-woo desejou que Eui-jung ficasse bem, o que fez seu coração acelerar descontroladamente. Depois de desligar, Eui-jung não pôde evitar um sorriso bobo. Ele pensou que, embora Jeong-woo apenas tenha dito para ele ficar bem, isso o fez se sentir especial e querido. No entanto, Eui-jung lembrou que em outras ocasiões Jeong-woo estava ocupado e pediu que ele esperasse ou ligasse mais tarde, o que fez Eui-jung se sentir um pouco desapontado. Mais tarde, Eui-jung ligou novamente para Jeong-woo, mas Jeong-woo pediu que ele esperasse um pouco. Eui-jung, tentando não incomodar, disse que não precisava e que ligaria mais tarde, tentando esconder sua decepção. Apesar disso, Eui-jung não pôde evitar sentir uma sensação de felicidade e proximidade com Jeong-woo, que o fez se sentir mais conectado a ele. Eui-jung estava atendendo um cliente, mas sua mente não conseguia se desviar de Jeong-woo. Ele se sentia mal em ligar para Jeong-woo, pois ele sempre parecia ocupado. A preocupação de Eui-jung era evidente enquanto ele terminava de preparar a sacola do cliente em silêncio. Ele se despediu com educação, mesmo o cliente não tendo respondido, mostrando seu profissionalismo. Enquanto Eui-jung estava imerso em seus pensamentos, Jeong-woo estava sentado em um banco, observando o ambiente ao seu redor. Ele notou que a loja de conveniência estava muito silenciosa ultimamente e que era estranho não ter nada acontecendo. Jeong-woo sentiu uma sensação de tranquilidade que não experimentava há algum tempo, e isso fez se sentir um pouco mais relaxado. Eui-jung foi interrompido de seus pensamentos quando seu celular vibrou. Ele rapidamente pegou o telefone, esperando que fosse Jeong-woo, mas percebeu que era Chae-hyun. Eui-jung hesitou em atender, pensando em como Jeong-woo havia visto a cena dele beijando Chae-hyun. Ele se sentiu um pouco desconfortável em falar com Chae-hyun agora, sabendo que Jeong-woo estava ciente daquilo. A ligação caiu e Eui-jung começou a pensar em como explicar a situação para Chae-hyun. No dia seguinte, após a faculdade, Eui-jung decidiu retornar à ligação de Chae-hyun. Ele inventou uma desculpa, dizendo que não pôde atender a ligação no dia anterior. Chae-hyun respondeu que não precisava se desculpar e perguntou se estava tudo bem. Eui-jung confirmou que estava tudo bem e perguntou como Chae-hyun estava. Chae-hyun respondeu que estava bem, apenas trabalhando muito, o que fez Eui-jung se sentir um pouco mais aliviado. Houve um momento de silêncio no telefone, e Eui-jung decidiu perguntar por que Chae-hyun havia ligado no dia anterior. Chae-hyun pareceu um pouco sem jeito e respondeu que ligou apenas porque estava entediado. Eui-jung sentiu um misto de emoções, alívio e curiosidade. Ele quis saber mais sobre os motivos de Chae-hyun. Chae-hyun, sentado à sua mesa de escritório, lembrou Eui-jung de que ele havia dito para Chae-hyun ligar quando estivesse entediado.
Chae-hyun questionou se Eui-jun havia dito aquilo apenas por dizer. Eui-jun negou rapidamente, sentindo-se um pouco desconfortável. Chae-hyun continuou, sugerindo que os três saíssem juntos novamente para comer. Ele disse que não achava que havia chances, mas que talvez pudesse ajudar um pouco. No entanto, Eui-jun percebeu que Chae-hyun estava inventando desculpas. Chae-hyun confessou que gostaria de sair com eles novamente porque havia gostado do dia em que haviam feito isso. Eui-jun ficou surpreso com a confissão de Chae-hyun e se perguntou o que aquilo significava. Ele se sentiu mal por ter achado que Chae-hyun havia se sentido desconfortável. De repente, Chae-hyun pediu que Eui-jun esperasse um pouco, pois alguém estava batendo na porta. Chae-hyun pediu que a pessoa entrasse, mas ninguém respondeu. Ele então decidiu se levantar e ir até a porta. Quando abriu a porta, deu de cara com Jeon-woo, que estava acompanhado de seus homens e segurava um pedaço de ferro. Chae-hyun sentiu um golpe forte e caiu no chão. Jeon-woo estava furioso. Chae-hyun, zonzo e caído no chão, chamou pelo nome de Jeon-woo e questionou o que ele estava fazendo. Jeon-woo não respondeu e continuou a ameaçá-lo, dizendo que não o fizesse se sentir incomodado novamente. Jeon-woo deu outro golpe, o que fez até sujar sua camisa. A violência do ato foi chocante. Um dos capangas que o acompanhava informou que haviam capturado o homem que fugiu daquela vez e perguntou se deviam cuidar dele. Jeon-woo respondeu com a voz fria, autorizando-os a fazer como quisessem e a ligar para o diretor Kim para informar que o assunto estava resolvido. Quando Jeon-woo se aproximou da mesa, percebeu que a ligação de Eui-jun com Chae-hyun ainda estava ativa. Ele sabia que Eui-jun havia ouvido tudo e que era tarde demais para esconder a verdade. Do outro lado da ligação, Eui-jun caiu no chão sentado e tremendo de medo. Ele estava em choque, completamente abalado pelo que havia ouvido. Eui-jun se questionou, tentando entender o que havia acontecido. Ele estava paralisado de medo, sem saber como reagir. A cena que ele havia ouvido foi intensa e Eui-jun não conseguiu compreender por que Jeon-woo havia agido daquela maneira. A ligação ainda estava ativa e Eui-jun pôde ouvir a respiração de Jeon-woo, o que o fez se sentir ainda mais desconfortável. A incerteza e o medo dominaram Eui-jun, que ficou imóvel, sem saber o que fazer. Ele não sabia se devia dizer algo ou simplesmente desligar o telefone. A tensão e o silêncio foram palpáveis, e Eui-jun se sentiu cada vez mais ansioso. Eui-jun entrou em um estado de choque profundo, sua mente ficou completamente embotada, e ele não conseguiu pensar ou reagir por um tempo. Algumas horas depois, o silêncio foi quebrado apenas quando Jeon-woo o chamou pelo nome, batendo na porta. A voz de Jeon-woo foi como um choque elétrico, trazendo Eui-jun de volta à realidade. Hesitante, Eui-jun abriu a porta lentamente, revelando Jeon-woo parado em frente com seu olhar sombrio de sempre. Eui-jun tremeu de medo ao ver Jeon-woo, e sua voz saiu trêmula e gaguejante enquanto ele perguntou o que havia acontecido. Seu olhar se fixou na blusa de Jeon-woo, que estava manchada, e o clima sombrio que emanava dele fez Eui-jun sentir um arrepio. Com medo da resposta, Eui-jun questionou sobre o método que Jeon-woo usou para terminar seu trabalho. Sua voz cada vez mais trêmula. Jeon-woo, sem se mover ou mudar sua expressão, explicou que aquilo já estava programado há tempo, mas ele não pretendia que Eui-jun descobrisse. Suas palavras foram como um golpe, deixando Eui-jun ainda mais confuso e assustado. Eui-jun sentiu suor escorrer pelo seu rosto, enquanto ele perguntou por que Jeon-woo não o impediu de conversar com Chae-hyun. Jeon-woo respondeu calmamente que nunca impediu Eui-jun de fazer algo que ele quisesse, mas que isso tornou as coisas mais difíceis depois. Ele afirmou que apenas fez o trabalho necessário sem relação com Eui-jun, mas suas palavras soaram frias e calculadas. Eui-jun se sobressaltou com o tom de Jeon-woo e continuou tremendo, procurando respostas. Ele comentou que, embora Jeon-woo dissesse que não tinha relação com ele, Chae-hyun considerava Jeon-woo um verdadeiro irmão. A forma como Eui-jun pareceu defender Chae-hyun irritou Jeon-woo, que sugeriu que Eui-jun estava preocupado com Chae-hyun por causa do beijo que compartilharam. Eui-jun negou isso com veemência, ainda mais nervoso e alterado, afirmando que não era isso. Mas sim que não conseguia entender por que Jeon-woo agiu daquela forma, considerando a boa relação entre Jeon-woo e Chae-hyun. A tensão entre os dois era palpável e o ar estava carregado de emoção.
Eui-jung estava visivelmente abalado e Jeon-woo parecia impassível, mas com um fundo de irritação. Para Eui-jung, a situação ultrapassou o seu limite de compreensão. Ele sempre pensou que Jeon-woo tinha um trabalho perigoso, mas ver Jeon-woo parado calmamente em sua frente, após ter machucado alguém próximo a ele, como se nada tivesse acontecido, foi algo que ultrapassou o senso comum. A tranquilidade de Jeon-woo foi chocante para Eui-jung, que sentiu um arrepio ao perceber que Jeon-woo não parecia ter nenhuma culpa ou remorso. Jeon-woo disse que Eui-jung não precisava pensar muito sobre aquilo, e suas palavras soaram como um golpe para Eui-jung. Ele ficou em silêncio, sentindo o peso da situação, e começou a questionar sua percepção sobre Jeon-woo. Eui-jung sempre acreditou que, apesar da aparência fria de Jeon-woo, ele tinha um coração quente, mas naquela situação, Jeon-woo continuou falando calmamente, sem hesitação ou culpa. A confiança de Eui-jung de que as coisas iam ficar bem começou a se apagar. Eui-jung encarou Jeon-woo, sentindo seu corpo tremer de medo. Ele hesitou e andou para trás lentamente, pensando no quanto estava assustado com a situação e com Jeon-woo. O medo de Eui-jung foi aumentando a cada passo que ele dava para trás, e ele começou a se sentir preso e sem saída. Quando Eui-jung estava prestes a dizer algo para se afastar de Jeon-woo, Jeon-woo se aproximou dele e o beijou. Pela primeira vez, Eui-jung não queria aquele beijo. Seu corpo tremia de medo devido à situação que havia acabado de acontecer. Hesitando para trás, Eui-jung acabou caindo no chão, fazendo com que Jeon-woo caísse por cima dele. Eles também quebraram o vaso com as flores que Jeon-woo havia dado a Eui-jung, e o barulho do vaso quebrando foi como um eco da tensão que havia entre eles. Jeon-woo alisou a cabeça de Eui-jung enquanto tentava acalmar a situação, como se aquilo fosse fácil de acontecer. Ele disse que tudo ia ficar bem e que aquilo ia passar, mas suas palavras soaram vazias para Eui-jung. Eui-jung negou, e no meio dos cacos do vaso quebrado, ele pegou um pedaço e apertou com força, como se lutasse contra aquilo. Ele deu um soco no rosto de Jeon-woo, enquanto pedia, tremendo de medo, que Jeon-woo parasse. Eui-jung apertou tão forte o caco em sua mão que acabou se cortando. Jeon-woo segurou a mão de Eui-jung com cuidado, tirou o caco de sua mão e beijou sua mão, dizendo que, se ele fizesse algo assim, iria doer. A cena foi intensa e emocional, com Eui-jung visivelmente abalado e Jeon-woo tentando manter a calma. Eui-jung sentiu seu rosto corar enquanto sua mente estava tomada por dúvidas e incertezas. Ele se perguntou se conseguiria odiar Jeon-woo, mas percebeu que era algo difícil de fazer, mesmo se esforçando. A imagem de Jeon-woo, frio e calculista, estava gravada em sua mente, e Eui-jung não sabia como lidar com aquilo. Ele questionou se seria capaz de sentar de frente para Jeon-woo e conversar sobre assuntos triviais como se nada tivesse acontecido, ou se conseguiria caminhar sob a luz do sol com ele enquanto riam felizes. A ideia de fingir que nada havia acontecido parecia impossível para Eui-jung. Ele não conseguiu evitar as lágrimas que começaram a cair de seus olhos como uma chuva incessante. Eui-jung virou seu rosto como se negasse Jeon-woo, percebendo que não iria conseguir fazer nada disso. Ele sabia que Jeon-woo fazia um trabalho perigoso, mas não esperava que ele fosse realmente frio daquela forma. A dor e a decepção foram evidentes em seu rosto, e seu corpo tremeu com a intensidade de suas emoções. O clima entre eles ficou silencioso, pesado e opressivo. Jeon-woo percebeu que Eui-jung não conseguiria perdoá-lo, e pareceu entender que suas ações haviam mudado algo fundamental entre eles. Enquanto beijava a mão de Eui-jung, Jeon-woo apoiou seu rosto nela e pareceu questionar o que fazer. Ele parecia estar vivendo um momento de introspecção, como se estivesse revivendo todos os momentos que o levaram até ali. Eui-jung o encarou confuso e com os olhos lacrimejando, sem saber como reagir. Jeon-woo parou de falar e se levantou, virou as costas e caminhou em direção à saída. Antes de virar para seu próprio apartamento, ele alertou, sem olhar para trás, que Eui-jung não se esquecesse de tratar o machucado. A voz de Jeon-woo soou calma, mas havia um tom de finalização em suas palavras. Eui-jung continuou caído no chão, completamente confuso com a reação de Jeon-woo. Ele não conseguiu se mover do lugar e tentou assimilar o que havia acabado de acontecer. A cena estava congelada no tempo, e Eui-jung estava preso em suas próprias emoções. Sem reação, ele olhou para sua mão machucada e percebeu que estava úmida. Ele entendeu que Jeon-woo havia chorado quando apoiou seu rosto em sua mão, antes de ir embora.
A percepção de que Jeonwoo havia mostrado uma fraqueza fez Eui-jon se sentir ainda mais confuso e perdido. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.